A duplicação de 74 quilômetros da BR-163 entre Cascavel e Marmelândia era um sonho. A promessa foi feita, dinheiro público investido, a obra começou e parou. A conta ficou mais cara. Vidas perdidas. A espera já dura 8 anos. Não há resposta sobre a retomada. BR-163. O sonho não acabou. E o Grupo Tarobá de Comunicação tem acompanhado de perto a situação da BR-163. Desde que a nossa série de reportagens foi ao ar, o assunto vem sendo retomado por algumas autoridades eleitas para representar o povo. Fernanda Toigo tem informações sobre esse cenário para a gente. Fer? É verdade, Dani. E olha só, desde o dia 21, quando aconteceu o protesto que nós acompanhamos em Lindoeste, muitas coisas aí, mobilizações têm acontecido. Deste protesto participaram pessoas da própria comunidade, motoristas, também deputados estaduais, federais, inclusive vereadores. A gente sabe que essa é uma obra federal, com recurso federal, é uma obra que está numa rodovia federal, mas o dever de cobrar é de todos. E quando a pessoa está investida de um cargo político, esse dever vira também aí uma missão muito importante, porque é a defesa aí de todos nós. E nós temos acompanhado de perto tudo isso, como você falou. Conversamos com o deputado estadual Márcio Pacheco, que participou, inclusive, deste dia, deste protesto, dessa manifestação, e ele havia feito já um requerimento à superintendência do DENIT aqui do Paraná. Houve uma resposta para que houvesse, então, a liberação da parte concluída dessa obra. No entanto, de fato, isso não aconteceu. E, segundo o deputado, agora um segundo requerimento, um ofício, aí foi novamente encaminhado. Que são duas demandas fundamentais. A primeira delas, e talvez nesse momento a mais importante, a liberação daqueles trechos que já estão plenamente concluídos, que podem ser liberados e que vão melhorar em muito a qualidade de vida da população que trafega diariamente por aquele trecho ali, especialmente entre Santa Lúcia, Capitão, ali por perto, tem vários trechos que já estão concluídos. E a outra demanda, claro, a conclusão da obra no formato em que ela foi licitada no início. Eu já tinha feito uma solicitação ao DENIT alguns meses atrás. O DENIT entrou em contato com a empresa, mas infelizmente não aconteceu nenhum avanço. Agora estou encaminhando novamente um ofício reiterando, pedindo que considere aquele ofício que eu já havia encaminhado e também apresentando toda essa força dessa mobilização que aconteceu dessa vez. A BR-163, que é tão importante, que tem trazido prejuízos para o setor produtivo, o escoamento da safra e também prejuízo de vidas, porque pessoas têm perdido a vida ali em acidentes graves nessa BR. De Cascavel a Marmelândia são 74 quilômetros. A empresa tem algumas alegações, entre elas aí a falta de indenização, né? Nem todas as indenizações foram cumpridas e há um grande destrave que precisa acontecer. Quem também havia participado desta manifestação foi o deputado federal Hermes Parcianello Frangão, que também tem se mobilizado, encaminhando aí solicitações junto ao DENIT em Brasília e também aqui no Paraná. Para exemplificar, quando a construção de uma escola, por exemplo, de um município tem suas obras paralisadas por abandono da empresa contratada, tem que ser feita uma nova licitação. É o caso que se aplica a BR-163. Uma nova licitação se faz necessária pela legislação. O que eu estou propondo, a minha tese, para que o DENIT ou uma ação civil pública, se for cabível esse diploma jurídico, possa dispensar a licitação. Na pior das hipóteses, possa, em estado de emergência, contratar uma empresa para a continuação das obras. Está esse ofício aí protocolado e o DENIT está estudando com sua consultoria jurídica. Nós estamos aguardando uma decisão para esta semana. O fato é que essa bandeira ela tem somado esforços em torno da causa. É uma causa importante, estamos falando aí de vidas. E esse apelo acontece também aqui em Cascavel, porque na tarde de hoje a Câmara de Vereadores deve aprovar aí uma moção de apelo. E é sobre isso que a gente conversa agora com o presidente da Câmara, Alessio Espínola. Alessio, por que então abraçar essa causa? De que forma a Câmara de Vereadores de Cascavel se envolve nessa luta? Primeiro, parabenizar e reconhecer a TV Tarobá, que puxou esse tema que estava esquecido. Muitas vezes vamos nos acostumando com as mazelas e com essas obras que ficam paradas. Então, a TV Tarobá trouxe à tona
envolveu os deputados e, claro, que envolve também a Câmara de Vereadores de Cascavel, que tem um peso e uma responsabilidade muito grande. Hoje a Câmara terá a obrigação, vamos dizer assim, de aprovar essa primeira moção de apelo ao ministro do Transporte para que resolva com urgência a questão da BR-163, além de tentarmos uma agenda com o ministro para falarmos de perto sobre esse grave problema que tira a vida das pessoas, que tira a esperança e que atrapalha. Você que fez as matérias nessa BR sabe a grande responsabilidade que o governo tem em relação ao término com urgência dessa BR. É um momento de união de esforços, imprensa, sociedade, deputados, vereadores, Estado, municípios. Os principais poderes constituídos dentro da democracia é, sem dúvida, Poder Legislativo, Executivo, o Poder Judiciário e a imprensa. Esses quatro poderes juntos, eles têm um grande poder. E, mais uma vez, ressaltar, a TV Tarobá que puxou esse assunto de volta para que nós pudéssemos debater, discutir e resolver, porque daqui para frente nós não vamos parar, estamos juntos com vocês nessa luta, nessa demanda tão importante para o oeste do Paraná. É impossível nós pagarmos tantos impostos e ficarmos implorando para terminar uma obra tão importante para a nossa região. Presidente, e assuntos de relevância como esse transitam na casa o tempo todo, né? A exemplo dessa questão de infraestrutura, nós temos também a questão que envolve a saúde de Cascavel e que precisa de um esforço semelhante, envolvendo aí todas as esferas de governo e também a sociedade. De que forma essa questão das UPAs deve ser tratada? O senhor citava aqui nos bastidores, né? A necessidade desse envolvimento maior deve acontecer dessa forma também? Hoje farei um pronunciamento um pouco duro em relação à questão da saúde dessa região do estado do Paraná. Hoje, para você ter uma ideia, você vai receber de primeira mão, acabei de fazer esse levantamento, temos mais de 90 pessoas nas UPAs esperando uma vaga no hospital regional ou num hospital da nossa região. Fernanda, há muitos anos nós estamos acompanhando as pessoas morrerem porque não tem vaga nos hospitais comandados pelo estado do Paraná ou pela federação. Vamos nos acostumar com isso também? Morreu porque não tem vaga. Há quantos anos nós estamos ouvindo isso? Então, chega, pare com essa balela. Vou fazer um pronunciamento duro. Já encaminhamos um ofício ao secretário de Saúde do Estado do Paraná para que venha a Cascavel, para que nós possamos fazer um debate. Vamos ter que construir um novo hospital regional para poder dar conta, então, que o Estado construa, porque os impostos estão sendo retirados dessa região, estão indo para a área central do Estado do Paraná e nós temos que parar de nos acostumar com as pessoas morrendo porque não tem vaga. Morreu lá na UPA porque não tem vaga no Hospital HU ou nos hospitais da região. São mais de 90 pessoas que hoje precisam de uma vaga e não tem. E aí os gestores vêm e dizem assim, não tem vaga. E aí, beleza? Está tudo certo? E os impostos que nós pagamos para ter esses hospitais atendendo a nossa população? Então, hoje farei esse pronunciamento, vamos levantar essa bandeira para termos o nosso segundo hospital regional para atender e não deixar o povo paranaense morrer. Presidente, obrigado pela sua participação. O papel de político precisa ser cobrado também. Nós temos aí o envolvimento de todas as esferas, a gente precisa lembrar do nosso voto e esse é um ano bastante importante. E muito mais importante do que isso é ver esse esforço político, unindo todas as esferas, o município, o Estado, também o governo federal, na luta aí para que sejam solucionadas causas como essa. Aqui nós temos então a BR-163, há 8 anos a gente está na expectativa por essa obra e, claro, todo esse gargalo na saúde que nós temos presenciado e noticiado todos os dias. Eu volto com vocês no estúdio. Tá certo, Fernanda, o sonho não acabou, né? E o nosso papel nós estamos fazendo de tanto essa população sofrer, justamente por causa dessa rodovia inacabada. Nós temos aí trechos que estavam praticamente prontos, mas já estão esburacados. Então existe todo esse clamor, esse pedido dessa população. E o que a gente precisa, na verdade, é de algo concreto, né, Fer? Porque de promessas todos já estamos cheios. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. E hoje é celebrado o Dia Mundial Sem Tabaco. A data é voltada para a conscientização sobre os efeitos nocivos que o produto traz ao corpo. Rogério Antunes, doenças graves e vários tipos de câncer são causados pelo tabagismo, né?
É exatamente isso, viu, Dani? Vários tipos de câncer e de doenças crônicas, ou seja, o uso de cigarro envolve uma série de perigos. Durante anos, houve várias campanhas aqui no país, inclusive orientando e conscientizando toda a população. Surtiu efeito durante um bom tempo, mas agora as pessoas estão voltando a ter esse hábito. E a preocupação é geralmente com o público mais jovem, que inclusive, além de fazer o uso ali do cigarro tradicional, faz o uso de cigarro eletrônico e também do narguile. Sobre essa questão dos riscos, a gente conversou com o oncologista clínico, que é o Ademar Dantas da Cunha Júnior, que inclusive repassou algumas orientações. A gente viu, nas décadas passadas, uma diminuição do tabagismo, né? Então, e uma conscientização bastante grande. Agora, com o uso desses novos cigarros eletrônicos, com narguile, então isso veio como é uma coisa mais interessante, né? Mais convidativa, mais cheirosa. As pessoas começaram a crescer o número de tabagistas no Brasil e no mundo. Esse especialista ainda reforça que o uso desses dispositivos traz uma série de riscos, inclusive à saúde das pessoas que estão em volta, ou seja, de toda a família, quando uma pessoa faz o uso desse tipo de equipamento. Inclusive, para você ter uma ideia, aí em casa, o narguile pode equivaler a fumar mais de 100 cigarros, ou seja, a situação é bem complicada. O médico ainda fez o alerta em relação a outras doenças relacionadas ao uso do cigarro. 1/3 dos casos de câncer é provocado pelo tabagismo, né? Não só câncer de pulmão, mas outros tipos de câncer, como de cabeça e pescoço, do trato digestório. E o restante dos responsáveis pelo câncer é a obesidade, as dietas, os hábitos alimentares. O tabagismo não é só responsável pelo câncer, né? Então ele também é responsável por outras doenças crônico-degenerativas, principalmente relacionadas com o aparelho cardiovascular e respiratório. Então, infarto, angina, derrame cerebral, né, que a gente chama AVC, né, acidente vascular cerebral. Todas essas doenças estão relacionadas também com o tabagismo, né? Você deve ficar atento principalmente aos sintomas dessas doenças, que pode incluir ali dor de cabeça muito forte, tosse com ou sem catarro e ainda a questão da falta de ar. Ao perceber os sintomas, você deve procurar o médico imediatamente. Existe até aqui em Cascavel alguns grupos que trabalham aí desenvolvendo um trabalho psicológico com as pessoas que desejam aí parar de fumar. Você pode procurar esses grupos aqui da nossa cidade ou também a unidade de saúde mais próxima da sua casa, o médico, inclusive, que pode auxiliar ali, dando orientação do uso de medicação, que vai ajudar bastante nesse processo. Se você quer parar de fumar, você pode, inclusive tem muita ajuda aqui no nosso município. Com informações ao vivo, Rogério Antunes para a primeira edição do Jornal Tarobá. E a frente fria que está presente no sul do país, aos poucos se afasta para o sudeste brasileiro, onde já chove nessa terça-feira. Mas ainda pode chover no Paraná hoje. Pancadas de chuvas ainda devem ser registradas nas diversas regiões aqui do nosso estado. As chuvas mais significativas são esperadas a partir do oeste e noroeste, em direção ao centro-leste do Paraná. As temperaturas com pouca variação no decorrer do dia entre as regiões paranaenses. E já que falamos em temperaturas, vamos a elas então, começando por Cascavel. Hoje, segundo o CIMEPAR, a máxima para Cascavel é de 20 graus, para Foz do Iguaçu 19 graus, Corbélia 21 graus, Marechal 19 graus, Anaí 22 graus e Braganey 21 graus. Destaque para Cascavel, Corbélia e Braganey, onde as condições de chuva são maiores para hoje. E atenção, porque pode faltar água agora à tarde em bairros da região sul de Cascavel. Segundo a Sanepar, melhorias serão feitas na rede de distribuição da 1h30 até às 6 da tarde. Pode ficar sem abastecimento de maneira temporária os bairros Neva, Pioneiros Catarinenses, Parque São Paulo e 14 de novembro. A previsão é que o abastecimento volte à normalidade às 8 da noite, mas de maneira gradativa. Só ficarão sem água durante este período os clientes que não têm caixa d'água no imóvel.
Nós vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos já já.